Olá, alegria grande estar aqui novamente com vocês para compartilhar da palavra do Senhor. Eu sou a Ellen de Angeli, uma das professoras da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista em Jardim Marileia. Nós estamos estudando a doutrina bíblica da oração, essa ferramenta poderosa que nós temos aqui nas nossas mãos, nós temos ao nosso alcance. E hoje nós vamos estudar a lição 3, que fala sobre a oração de Abraão, que é a oração de intercessão. Nós já vimos com o pastor Franco, na lição 1, o que é oração. Então, às vezes a gente precisa para entender o que é oração, a gente precisa saber o que não é oração. Oração não é barganha, não é a gente tentar fazer uma troca de coisas com Deus, é um toma lá da cá. Oração não é uma relação de utilidade, como se Deus fosse um pé de coelho, algum amuleto que eu uso quando me convém, quando não me convém eu guardo, né? Não é algo esotérico, não é um ritual religioso, onde eu vou simplesmente, é por obrigação, é algo eu vou fazer simplesmente porque alguém mandou eu fazer. Não é, eu vou rezar antes de dormir, vou orar antes de dormir. Não é isso. Não são meras repetições. A oração é relacionamento. A oração é conversar com Deus, é separar tempo para estar com Ele. É uma escolha pessoal. Eu quero orar, eu quero conversar com Deus. Então, eu vou separar o meu lugar de oração. Pode ser dentro do meu carro, pode ser no quintal da minha casa, pode ser na sala da minha casa, o lugar que for. Mas onde eu vou, é o momento que eu vou separar para estar conversando com Deus. Eu vou ter foco. Eu estou ali, eu não vou estar com o celular na mão, eu não vou estar com pensamento em outras coisas, eu vou focar nessa minha conversa com Deus. E eu preciso fazer isso não por causa de Deus. Eu não vou orar porque Deus precisa da minha oração. Como se ele ficasse lá, oi Ellen, por favor, aí você que está lá em Rio das Ostras, aí no Jardim Marileia, Ellen, ora, preciso que você fale comigo, não sou eu que preciso falar com Deus. É uma necessidade pessoal do ser humano. E que alegria que existe quando a gente conversa com Deus. Que Ele está ouvindo, a gente pode se derramar, a gente pode se prostrar aos pés dele, a gente pode falar tudo. A gente pode entregar tudo para Ele. Então, essa oração é derramamento. E hoje, quando a gente fala de Abraão, a gente está falando de um servo extraordinário do Senhor. Esse homem, ele passou por muitas experiências com Deus. Ele ergue diversos altares durante a sua vida. A gente vai olhar lá em Gênesis 12, nós vamos ver que só em Gênesis 12 nós temos dois altares que Abraão ergue ao Senhor. Lá, Gênesis 12, no versículo 7, e depois no versículo 8. Né? Depois a gente vê lá em Gênesis 13, no versículo 18, Abraão erguendo o seu terceiro altar. Relacionamento, ele conversava com Deus quando ele tinha uma experiência marcante com Deus. Deus se revelou para ele, Deus disse o que ia fazer com ele. Deus faz uma promessa para ele. Abraão ergue um altar. Ele é um marco de um lugar onde ele esteve em íntima comunhão com Deus. Não quer dizer que ele só vivesse aqueles momentos de íntima comunhão com Deus, mas aqueles momentos eram marcos na vida de Abraão. E você vai se lembrar que o quarto altar que Abraão ele ergue é o altar aonde ele sacrificaria o seu filho Isaque. Ele levanta, ele ergue o altar e ali ele coloca o seu filho para sacrificar, e é ali que acontece aquele algo extraordinário. Né? Mas isso fica com uma outra ocasião. Estamos falando agora sobre oração. Então, para nós nos colocarmos nessa posição de intercessores, nós precisamos esquecer a nossa vida egoísta,
esquecer que nós não somos o centro do universo e que existem pessoas que elas precisam de um intercessor. O que é interceder? É estar entre Deus e uma pessoa, mas não como algum representante, mas é como alguém que vai se colocar diante de Deus, pedindo por essa pessoa, porque aquela pessoa também está pedindo por ela, ou então porque ela não sabe como pedir, ou porque ela precisa ter alguém que vá ombrear com ela, reforçar essa luta de oração. Porque o único intercessor, o máximo intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o único que está lá à direita do Pai, como nosso representante, como nosso advogado, intercedendo por nós. Né? Nós encontramos aí muitas orações intercessórias na Bíblia e ela nos mostra que nós devemos orar sim uns pelos outros. Jesus, ele era o nosso intercessor por excelência. Se você for olhar lá em João 17, né, quando Jesus faz aquela oração sacerdotal, que ele diz: Senhor, Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles, todos aqueles que crerão em mim por intermédio da tua palavra. Ele orou por nós, ele orou por mim, ele orou por você. Olha que coisa fantástica. Eu fico sempre maravilhada com isso. É uma coisa que enche o meu coração de gratidão, de alegria, de esperança. Isaac, lá em Gênesis 25, 21, ele vai orar por Rebeca, que era estéril. Ele ora e vem logo gêmeos. Ele faz essa oração pela sua esposa. Você já orou pela sua esposa? Você ora pela sua esposa? Ore por ela, pelas suas necessidades. Seja intercessor pela sua família. Interceda por aqueles que estão ao seu redor. Porque Isaac, ele mesmo era um milagre. Abraão é pai de Isaac com 100 anos. E Rebeca e Sara tinha 90 anos. Ele era fruto de um milagre. Então, ele sabia do que Deus fazia. Moisés, em Gênesis 32, 11 e 13, é aquela icônica história que Moisés ele subiu ao monte para receber de Deus todas as instruções para dar para o povo e receber os 10 mandamentos. E quando ele volta ao povo, junto ali com Arão, eles se reúnem e fazem um bezerro de ouro e Deus ele quer destruir. O coração de Deus ele fica profundamente entristecido, a ira de Deus ela se acende contra aquele povo e ele diz para Moisés que ele vai destruir aquele povo, nossa, que povo terrível é esse? Ele está vendo a fumaça, está vendo o fogo, ele está vendo que aquele monte está diferente, mas ele acha que Moisés morreu e pega um bezerro para adorar. Ele tem visto a minha atuação no meio dele, vê a coluna de fogo à noite, vê a nuvem de dia, mas como é que ele faz isso? Então, olha só uma coisa interessante. O capítulo 32 de Êxodo, no versículo 10, diz assim: Deus falando para Moisés: Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus fez uma proposta para Moisés aqui. Ele tinha feito a proposta para quem? De ser uma grande nação? Com quem era o pacto de Deus? O pacto de Deus era com Abraão. De ti farei uma grande nação. Vê a areia do mar, conta as estrelas do céu, a tua descendência, ela não se poderá contar. Mas a ira de Deus ele se acendeu de tal forma aqui que ele diz assim: eu vou pegar todo esse povo, vou destruir. Aí Moisés ele se coloca como intercessor. Nós vamos ler os versículos seguintes. Êxodo 32, 11 a 13 diz assim: Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: Com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu
e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então Moisés se colocando, ele conhecia a história do povo dele, ele sabia a promessa que Deus tinha feito. Ele disse: Senhor, não se acenda a sua ira. Aqueles milhões de pessoas, Deus poderia falar assim: se me permite, Moisés, então vamos lá, vai ser para aqui, ó. Furor da sua ira, consumiria tudo. Mas Moisés se coloca na posição de intercessor. Paulo também era um intercessor, ele dizia: desde que eu soube da vossa fé, eu não cesso de orar por vocês. A minha oração é que vocês abundem na graça e no conhecimento de Deus. Paulo era o intercessor. Vai encontrar em inúmeras cartas de Paulo no Novo Testamento. Então, a oração intercessória, ela é algo que nos tira do foco e coloca o foco na misericórdia, na nossa fraternidade, na nossa irmandade, na solidariedade espiritual com o próximo, de se colocar diante do divino, do Deus Todo-Poderoso, e se colocar ali em posição de reverência diante do Senhor, humildade diante do Senhor, reconhecendo que Ele e somente Ele pode fazer as suas grandes maravilhas, porque o sobrenatural, milagre, são palavras que tem no meu dicionário e no seu dicionário. Está no Aurélio, está no Michaelis, está no Buarque de Holanda, está no dicionário humano. No dicionário de Deus essas palavras não existem. Para Deus, tudo é natural. Para Ele não existe o sobrenatural, porque para Ele tudo é possível. Então, nós vamos ler lá Gênesis 18:32, que vai falar da destruição de Sodoma e Gomorra, quando Abraão está conversando com Deus e Deus está dizendo para ele o que ele vai fazer. Então, Gênesis 18:32 diz assim: Disse ainda Abraão: Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Se você lê o capítulo 18 de Gênesis, Abraão, ele recebe duas notícias. A primeira é que ele seria pai. Dali a um ano, ele seria pai. Ele ouve aquilo ali. Você imagina o coração de Abraão como é que ficou. 99 anos, pensando que o Damasceno, né, Eliezer, seria o seu herdeiro, e Deus dizendo para ele: aquela promessa que eu fiz para você, que você seria pai de uma grande nação, que as estrelas do céu, as areias do mar, elas seriam a representação incontável da tua descendência. Então, ele recebe essa notícia: você será pai. Mas logo a seguir, Deus fala assim: eu vou esconder alguma coisa de Abraão, eu vou deixar oculto para ele o que eu vou fazer. Então, Deus diz para ele: o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. E Deus diz para Abraão: eu vou destruir essa cidade. Abraão fica ali, ele permanece com o Senhor. Nós não vamos entrar nos detalhes teológicos desse Senhor que permanece com ele na presença de Deus, porque vai ser uma teofania, né, uma manifestação física de Deus. Mas ele fica ali, conversando com Deus. E é Deus quem chama ele para esse relacionamento. Deus está falando, Deus abre esse espaço para que Abraão fale, ele abre espaço para o diálogo, e Abraão começa a falar com Deus. Senhor, o Senhor vai destruir esses milhares de pessoas que estão lá em Sodoma e Gomorra. E se você for pesquisar, você vai descobrir que Sodoma e Gomorra, ela se aplica a 5 cidades-estados, né? Que era Sodoma, Gomorra, Adma, Zebulim e Bela, que era Zoar. Era um conjunto de 5 estados que estavam ali naquela região de Sidim, e era um lugar de que paradisíaco. Os historiadores nos trazem essas informações. E Deus: eu vou destruir esse lugar. Abraão começa: Senhor, se tiver 50, 45, 40, 30, 20. Será possível que 20? Não? Aí quando chega no versículo, no 18:32, ele diz:
Ai, Senhor, não se ire o Senhor se lhe falo somente mais essa vez, porque para Abraão talvez não é possível que no meio de milhares de pessoas, talvez milhares de pessoas, não existam 10 justos. E Deus diz: não destruirei por amor dos 10. Essa resposta de Deus é: não há 10 justos naquela cidade. Então, essa lição primeira que a gente aprende é que orar é uma relação com Deus, é conversar com Ele, é travar relacionamento, porque ainda hoje Deus fala conosco nesse relacionamento. E como é que Ele fala conosco hoje? Ele fala através da Bíblia. A Bíblia, esse instrumento aqui maravilhoso, que eu amo. Essa é uma Bíblia minha que ela não tem comentários, sabe? Ela é uma Bíblia, eu falo que é a minha Bíblia rabiscada. Tem a Bíblia comentada, tem a Bíblia referenciada. A minha Bíblia é a minha Bíblia rabiscada, é minha Bíblia que eu estudo. Eu tenho minhas Bíblias de estudo, mas essa Bíblia aqui é onde eu marco as coisas que eu acho interessante. Eu boto um olhinho assim do lado das coisas que eu acho que me chamam a atenção. Então, a Bíblia, através das Escrituras, que lá em 2 Timóteo 3, 16, 17 vai dizer que ela é toda divinamente inspirada e ela tem proveito para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça, para nos preparar para realizar toda boa obra. Então Deus fala conosco através da Bíblia. Fala mesmo. Fala, canta, grita aos nossos ouvidos. A palavra de Deus é assim, ela nos encontra na medida da nossa necessidade, ela tem resposta para todas as coisas. Deus fala por meio de pessoas capacitadas. Deus fala conosco através do pastor, de um missionário, de um irmão, numa conversa, mas uma pessoa que tem intimidade com Deus. Deus fala conosco. Eu tenho assim uma experiência, uma das mais marcantes da minha vida. Eu relutei um bocadinho, tá? Para poder assumir o ministério com mulheres. Trabalhar com mulheres é um prazer, é uma alegria, mas é um enorme desafio. É uma enorme responsabilidade. Eu me lembro que eu estava no acampamento metodista em Rocha Leão, aqui, um distrito de Rio das Ostras, e no último dia tem um coreto lá que fica no meio de um lago. E antes de eu chegar ao coreto, que era um local de reunião, a irmã Udelina me encontrou e ela olhou dentro dos meus olhos, ela disse: Ellen, eu tenho um recado de Deus para você. Gente, a irmã Udelina não sabia do que eu estava orando. A irmã Udelina não sabia da minha luta, mas Deus sabia. E ela disse: Ellen, é você quem vai conduzir as mulheres da primeira igreja batista em Jardim Marileia. Deus tem te chamado nesse tempo para você ficar à frente desse ministério. Olha, o meu joelho bambeou, assim, eu senti um tremor, foi uma coisa, eu não sei explicar, porque foi eu que senti, mas foi, eu tremia dos pés à cabeça, meus olhos encheram de lágrimas, eu comecei a chorar, e eu disse: Senhor, é com muito temor, é com muito medo, mas sob a tua voz, sob o teu ídolo, eu vou assumir isso. Então, uma mulher de Deus que falou ao meu coração sobre uma necessidade que estava aqui dentro do meu coração, era algo que eu precisava ouvir, e Deus, ele falou através de uma pessoa, uma mulher de oração, que até hoje é bênção na minha vida. Deus fala por meio das circunstâncias. Algumas coisas acontecem, só que eu gostaria de dizer para você que Deus, ele não fala por meio das circunstâncias somente. Ele não fala por meio da Bíblia somente. Ele não fala por meio das pessoas capacitadas somente. Algumas questões da nossa vida, elas exigem um tempo de oração e de maturação do entendimento da vontade de Deus. Então, Deus, ele não vai falar uma coisa através de uma pregação, vai falar outra através da Bíblia, vai falar outra através das circunstâncias, vai falar outra através de pessoas capacitadas. Ele não vai fazer isso. Ele vai fechar um ciclo. Né? A pregação fecha com a Bíblia, que fecha com as circunstâncias, com as pessoas, e o Espírito Santo, ele une tudo isso, ele fala ao nosso coração. É isso que Deus faz. Então, ore. Quando você orar, pede a Deus: Senhor, fizer suas colocações para Deus, veja o que acontece a seguir. Afina os seus ouvidos. Apruma o teu coração.
o teu espírito em Deus e vê o que está acontecendo a seguir. Ora e vê como é que Deus está movimentando as coisas e o que Ele está falando, o que Ele está fazendo. Então, as circunstâncias, elas vão servir para complementar aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. A segunda coisa que a gente aprende com a oração intercessória é que Deus, Ele é justo e Ele é misericordioso. Uma prova disso, para a gente entender como é que Deus age, talvez alguns tenham algumas dificuldades e nós vamos aprendendo as coisas ao longo do caminho, nós estamos todos juntos nessa caminhada de aprender. O amor de Deus e a justiça de Deus levaram Jesus para a cruz. O amor de Deus revelado por cada um de nós precisou que a justiça de Deus fosse feita. E Jesus se fez justiça por nós. Então, a verdade, se a gente pensar somente no juízo de Deus, nós vamos ficar desesperados. Porque nós vamos pensar somente naquele Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que cobra, que exerce um domínio que traz peso para nós. Nós vamos pensar só nisso, se a gente pensar somente na justiça de Deus. Mas também se a gente pensar somente na misericórdia de Deus, a gente pode pensar que Deus nos permite fazer aquilo que der na nossa cabeça, a nossa vontade. É o hedonismo, você nasceu para ser feliz, então faça aquilo que te faz feliz. Não importam as consequências, você precisa ser feliz. Não, nós temos que pensar na justiça de Deus, na misericórdia de Deus, o amor de Deus, isso é tudo junto. Então, nessa oração intercessória nós vamos ver que Abraão ele vai pedindo 50, 40, 45, 30, 20, 10. Não tem 10 justos. O clamor daquela cidade, o cheiro do pecado daquela cidade havia subido às narinas de Deus de uma tal forma que se tornou insuportável para ele. Então, ele fez a justiça dele. Mas o versículo, lá em Gênesis 19, 29, diz assim, Abraão, porque é a terceira coisa que a gente aprende, né? Que a gente pode aprender com a oração intercessória é que nem sempre Deus responde a nossa oração como nós gostaríamos, mas Deus sempre nos surpreende. Então, enquanto Abraão orava, falava ali com Deus, então, poxa, tá bom. Talvez ele pensasse, nunca mais vou ver Ló. Já que a cidade toda vai ser subvertida, eu nunca mais verei Ló. Mas o versículo 29 diz assim, ao tempo que destruiu a cidade da Campina, lembrou-se Deus de Abraão. Olha, Deus lembrou de Abraão, da oração que ele fez, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Então, por amor àquela intercessão, ainda que não fosse aquela oração que Abraão fez, não era aquilo que ele estava pedindo. Mas Deus responde a Abraão, salvando o seu sobrinho, salvando suas sobrinhas. E se a sobrinha emprestada aí de Abraão, que era a esposa de Ló, não tivesse olhado para trás, sentindo saudade do que para trás fica, ela teria prosseguido e sido salva também. Então, a oração de Abraão pode não ter poupado aquela cidade, mas foi a razão pela qual Deus deu livramento. Então, convido você a orar, a acreditar nas suas orações, porque Deus ouve. Interceda, tira o foco de você. Claro que você deve orar por você e pela sua vida, mas lembre-se de orar. Ore por aqueles que estão mais próximos de você. Ore pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus cunhados, por aqueles que precisam de Jesus. Ore pelo seu marido, pela sua esposa. Ore pelos seus filhos, pelas suas noras, genros, seus netos, bisnetos. Ore por eles. Ore por aqueles que apontam o caminho. Ore pelos pastores. Ore pelos missionários. Ore pelas nossas autoridades. Ore pelas autoridades municipais, estaduais, federais. Ore por aqueles que exercem autoridade. Ore, esse aqui é o dedinho mais fraco. Ore por aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças, por enfermidades, fraquezas espirituais, estão passando por lutas. E por fim, nessa oração intercessória, ore por você, menor de todos. Não quer dizer que você não seja importante. Mas enquanto você cuida das coisas de Deus, enquanto você cuida dos seus irmãos, acredite, Deus está cuidando de você. Eu gostaria de orar com você.
Senhor, muito obrigado. Obrigado por cada pessoa que está presente, vendo, a Deus, esse vídeo agora, em qualquer lugar que essa pessoa esteja. Pai, eu te peço as tuas bênçãos sobre a sua vida. Que o Senhor se revele a ela, se manifeste a ela, com poder, com graça, com misericórdia, com amor. Que o Senhor a atenda, Senhor Deus, na medida das suas necessidades. Cuida de cada um das suas famílias. Pai, eu te peço que cada um possa descobrir a alegria, o prazer, o presente que é nós nos relacionarmos com um Deus que nos ouve. Muito obrigado, porque o Senhor nos ouve, Senhor. Nós oramos, Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus cuide de você, Deus se manifeste a você todo o tempo e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.